Bom dia, mulheres lindas, amadas, preciosas, perante os olhos e o coração de Deus. Como é que vocês estão hoje? Gente, eu tô sem o meu apoio, por isso que tá meio assim, mas o importante é a palavra que será dita aqui. Vamos fazer uma oração hoje, que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso. Ele abra os nossos olhos e ouvidos para recebermos a palavra de hoje. Que nessa palavra a gente consiga ter o entendimento e o direcionamento que Deus quer passar para cada uma de nós. Amém? Nos próximos dias nós falaremos sobre os tipos de solo, os tipos de terreno, sobre a semente e os tipos de terreno. De hoje nós temos como título A Beira do Caminho, o terreno das emoções. Como base, nós usaremos a parábola do semeador, que é uma parábola bem conhecida e linda. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Lucas 8:5. Deus plantou em nós uma semente. Cada um de nós temos uma semente. A semente ela pode ser igual, com todas as características. Mas onde ela será plantada, no terreno, no solo que ela será plantada, fará toda a diferença nos resultados. E nos próximos dias nós queremos descobrir qual tipo de solo a nossa semente está sendo plantada. Hoje trataremos do que o texto bíblico denomina a beira do caminho. Segundo as palavras de Cristo, duas coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de solo. Uma parte é pisada pelas pessoas e a outra é comida pelas aves. Em primeiro lugar, nós vamos tratar sobre as que são pisadas, pelas pessoas que passam. Primeiro, porque essas sementes não caíram em um lugar que vai ter o devido cuidado. Ali as pessoas não vão estar cuidando dela, é um lugar de passagem. Então ela caiu sem querer em um lugar onde as pessoas pisam muito. Então ela não está no lugar onde ela deveria estar. Ela não está no lugar onde ela deveria ser tratada, bem cuidada, para poder crescer, para poder frutificar e prosperar. Ela está em um lugar de passagem, ou seja, ela está sendo machucada, ela está sendo pisada pelas pessoas. E eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos em lugares que não éramos para estar, em lugares que não nos pertencem. Nós estamos sentadas à mesas de pessoas que nos machucam. Aqui ela fala no livro que em determinado tempo ela abria a casa dela para muitas pessoas. Ela frequentava muitos lugares, todos os convites que lhe eram feitos, ela estava lá participando. Então nesse tempo ela estava recebendo a influência de muitas pessoas que estavam passando pela sua vida. Ela estava em conflito com suas emoções e as emoções de outras pessoas. Muitas pessoas estavam adentrando na casa dela e pisando na casa dela, trazendo todo tipo de emoções, de influências para dentro de sua casa. E é o que acontece quando a gente não cuida das nossas emoções. Ela conta também da história de uma sequoia, que é um tipo de árvore bem grandona, que ela é bem enraizada. E ela simplesmente um dia caiu. E aí as pessoas ficaram sem entender, meu Deus, uma árvore tão grande dessa, como que ela cai dessa forma? E aí quando eles foram ver, quando foram estudar sobre a queda dessa sequoia, descobriram que as suas raízes estavam danificadas pela quantidade de pessoas que passavam por cima de suas raízes. Daniel, hoje inclusive eu fiz o meu devocional sobre Daniel. Daniel, ele se rejeitou a sentar em algumas mesas, ele precisou se resguardar. Ele precisou se negar a comer determinados alimentos que muitas outras pessoas estavam comendo para resguardar as suas emoções, para resguardar os seus sentimentos, para cumprir um propósito muito maior. E é isso que nós temos que fazer em nossa vida muitas vezes. Nós temos que resguardar o terreno para que muitas pessoas não nos sobrecarreguem, para que muitas pessoas não nos pisem.
não nos maltratem, não nos machuquem ou não nos leve para um caminho que o Senhor não quer que a gente ande. Resguarde, se proteja para que a sua semente possa frutificar no lugar certo. Esse não é um tipo de terreno onde nós devemos deixar plantar a nossa semente. Nesse processo você irá aprender a controlar as suas emoções. Por quê? Porque, gente, de manhã a gente acorda de um jeito. Exemplo, acordo feliz. E acontece alguma coisa no seu dia que você vai e fica triste ou fica com raiva. E se você for tomar decisões baseadas nos seus sentimentos, nada será bem construído no Senhor. Então, você precisa ter cuidado com as suas emoções e com os seus sentimentos. Há um propósito muito maior por trás disso. Caminhar com Deus nos leva a uma vida mais estável. E caminhar segundo suas emoções e os seus sentimentos, ou segundo as circunstâncias que lhe acontecem, vai fazer com que você fique nessa montanha russa. E muitas vezes sem saber para onde ir, sem destino, sem rumo. E acredito que não é o que a gente quer para a nossa vida, principalmente o que Deus não quer para nós. Em segundo lugar, as sementes à beira do caminho, elas podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? De que não é preciosa? De que nasceu, mas não tem um propósito? De que está perdida? De que ninguém te ama? Acaso você já tentou ser querida e aceita e sentiu que isso não aconteceu? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembram as Escrituras, o coração humano ele é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então tudo bem, o importante é ser feliz. Muitas famílias estão sendo destruídas por mentiras como essas. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e à alegria no espírito, até porque toda felicidade ela é momentânea. Principalmente quando o seu desejo é satisfazer meramente a carne. Você vai ficar feliz naquele momento, amanhã você já não acorda mais feliz. E aí, o que foi que você fez com a sua vida? Mais uma vez, você está deixando as emoções da sua vida dominar os seus caminhos. E isso vai fazer, uma montanha russa. E nesse percurso da montanha russa, famílias são destruídas, corações são machucados, pessoas são feridas, inclusive você. Mulher, não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caiam no solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes, elas serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho. Não permita que a preciosa semente caia no terreno errado. Não permita que a preciosa semente que Deus te deu caia no terreno errado, no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Então esse é o meu desejo para hoje. E que Deus te abençoe e que te faça enxergar qual terreno as suas sementes estão sendo plantadas. Amém.